Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal, toda quarta-feira às 19h30 e toda sexta-feira às 19h30. Estamos juntos aqui na nossa live. Eu estou muito feliz por estar aqui mais um dia. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce, eu sou esteticista, sou micropigmentadora. Nós temos aqui um canal onde a gente tem um bate-papo, a gente conversa, a gente vê de conhecimento, certo? E eu ajudo você, designer de sobrancelhas, a faturar 10 vezes mais com a micropigmentação. É isso mesmo. E deu novidades, né? Muitas novidades, eu tô fazendo mais cursos, especializações, me atualizando mais ainda para trazer para vocês sempre o que tem de melhor. E hoje nós vamos ter um bate-papo bem legal e nós vamos falar sobre pele. É isso mesmo, vamos falar sobre pele. E aí, gostaria de saber de vocês quais são as dúvidas que vocês têm sobre pele, né? Eu vou pegar aqui meu material pra gente começar, tá bom? E vamos que vamos. Quero saber como é que vocês estão. Está tudo bem? Tá tudo bem por aí? Ótimo. Aqui vamos nós começarmos sobre pele, né? Gente, primeiramente, o que eu quero falar aqui pra vocês é descomplicar o complicado, tá? E também deixar mais simples, né, o entendimento, quebrar algumas informações, assim, alguns paradigmas, né, que a gente tem sobre questões de pele, alguns mitos. E aí eu vou falar aqui pra vocês. Por que eu escolhi esse tema hoje? Primeiro porque a pele, como nós como micropigmentadores, é a nossa tela de trabalho, né? A gente trabalha com a pele e nós trabalhamos com pelos. Então, essas duas estruturas do nosso corpo humano, ela é a nossa área de trabalho, né? Então, a gente precisa, de fato, conhecer todas essas estruturas muito bem, né? Os seus componentes, quais são, como é o processo inflamatório, como é o processo de cicatrização, quais são os seus tipos de peles, né? Nós precisamos conhecer muito bem, a gente precisa ter domínio sobre isso, certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos também saber sobre pelos, né? Como é que funciona, a questão dos ciclos, as fases de nascimento dos pelos. Isso é muito importante porque faz parte do nosso dia a dia, né? E aí, o que eu quero falar para vocês sobre os tipos de peles e também sobre o sistema tegumentar, né? Quem aí de vocês já ouviu falar sobre o sistema tegumentar? Esse nome é comum para vocês? Sistema tegumentar? Não? Então vamos começar. Bom, sistema tegumentar é um sistema do nosso corpo humano, certo? Como outro sistema, por exemplo, como o sistema cardiorrespiratório, como o sistema vascular, reprodutor, como o sistema muscular, o sistema ósseo, o sistema neurológico. Então, faz parte de um sistema do nosso corpo humano, certo? Que é o sistema, no caso, tegumentar, também chamado de tegumento, tá? Esse sistema tegumentar, ele é composto por várias estruturas. Então, essas estruturas são, no caso, pele, né? Que aí essa pele compreende a epiderme, a derme, a hipoderme, certo? Então, a epiderme é essa camada aqui, ó. É essa camada aqui que nós tocamos, tá? Superficial. Na epiderme não contém vasos sanguíneos, certo? Não contém, ou seja, não sangra. Se por acaso você fizer uma lesão na sua pele e por acaso não sangrar, é porque atingiu a epiderme, tá? E nós temos a derme. A derme é justamente responsável por nutrir toda a estrutura, né? Lá contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos, células de defesa,
o ácido hialurônico, o colágeno, tudo isso está contido na nossa derme. Lá também ele vai passando toda a comunicação para a epiderme através de mitose, comunicação celular, certo? Então vai se dividindo, vai se comunicando e aí vai passando essa comunicação, esses nutrientes. E nós temos também a nossa hipoderme. A hipoderme é a camada de pele, no caso abaixo da epiderme e da derme, é chamada de gordura, tela subcutânea, tecido adiposo. Ela também faz parte do sistema tegumentar, certo? E aí o sistema também compreende outras estruturas, que no caso as glândulas sudoríparas, certo? Ou seja, é aquela glândula onde sai o suor, onde sai a água, né? Quando a gente transpira, tá com muito calor. Então, através das glândulas sudoríparas, através, no caso dos poros, é que sai o líquido, a água, tá? Nós temos também o folículo pilosebáceo, que no caso o folículo pilosebáceo é o folículo onde ele é invaginado, ele tem essa, vamos dizer assim, essa estrutura de invaginação, que no qual está contido o pelo, tá? E também a glândula sebácea. O que é a glândula sebácea? É a glândula responsável pela produção de sebo, certo? Que no caso é o folículo pilosebáceo, o folículo piloso, né? Que é exatamente o folículo onde está inserido a glândula sebácea, né? Onde produz a gordura, o sebo, o óleo, a oleosidade, e também lá embaixo está inserido a derme papilar, juntamente com o bulbo capilar, né? Que é lá onde se encontram todas as células germinativas, onde se encontram, onde nascem, né, ali os pelos, é justamente dentro desse folículo. Então, por isso que ele é chamado de folículo pilosebáceo, vem de pelo e de sebo, que vem de óleo, certo? Também faz parte da estrutura da pele. Nós temos também na estrutura da pele as unhas, certo? Que são estruturas que são ricas em queratinas. Então, as unhas ficam aqui nas extremidades dos nossos dedinhos, das nossas falanges. E também nós temos os pelos e os cabelos, certo? Tudo isso faz parte do sistema tegumentar, que é justamente o sistema onde está inserido a pele. E nós trabalhamos com todas essas estruturas. No caso, a nossa área de trabalho é exatamente no tecido, na pele, no caso, mais precisamente na derme papilar, certo? Que é a derme superficial, que é uma derme, não é a derme profunda, é a derme superficial, ok? Então já conhecemos o sistema tegumentar e agora nós vamos falar sobre os tipos de peles mais comuns que nós encontramos no nosso dia a dia e de que forma é que a gente pode preparar essa pele, de que forma é que a gente pode ter o conhecimento de como é que vai ser esse processo de cicatrização e para que a gente possa realmente melhorar os nossos resultados, certo? Primeiro ponto, quero falar para vocês que existem vários tipos de peles, várias características, certo? De peles, existem várias tonalidades, várias cores, várias texturas, uma infinidade. Mas as tabelas, vamos dizer assim, que são mais conhecidas, são 4 tipos de peles, né? Que são a pele mista, a pele oleosa, a pele seca, a pele normal, tá? São os 4 tipos de peles. Nós temos também uma pele que é muito comum também de encontrar, que é a pele acneica. Nós vamos falar sobre todas elas, certo? Bom, vamos falar primeiramente sobre a pele seca, ok? Quais são as características da pele seca? Bom, a pele seca, ela é uma pele, como o próprio nome já diz, seca. Ela tem pouca oleosidade, certo? É uma pele que tem uma tendência a ter muitas rugas, a ter tem uma tendência de ser uma pele que craquela muito facilmente, certo? É uma pele que tem pouca água,
uma pele desidratada. Então, esse tipo de pele, ela pode se apresentar como uma pele descamativa. Então, esse tipo de pele, o que acontece? É uma pele que normalmente envelhece muito mais rápido. Por quê? Porque ela não é hidratada, ela tem uma característica de uma pele que não é viçosa, né? Não é uma pele saudável, com um aspecto jovem, brilhoso, né? Assim, que resplandece. Não é. É uma pele assim opaca, uma pele seca. Muitas vezes ela pode apresentar uma característica assim de uma pele mais fininha, certo? E é muito comum em pessoas que já mais idosas, né, pessoas mais maduras, ter a pele mais seca. Por que é comum em peles maduras? Porque a pele madura, né, a pessoa idosa, com o passar dos anos, ela vai perdendo a quantidade de glândulas sebáceas. Então essa pele ela vai ficando mais, ela vai produzindo menos sebo, vai produzindo menos óleo. Então por isso que uma pele de uma idosa, por exemplo, ela acaba sendo uma pele mais sequinha, certo? Então é uma característica de uma pele realmente sem vitalidade. Nós micropigmentadores, para trabalhar com esse tipo de pele, a gente precisa preparar. De que forma? A gente pode fazer um pré, no caso, a higienização, no protocolo de higienização, hidratando esse tecido, tá? Colocando alguns ativos que hidratem, que deixam a pele mais viçosa, mais bonita, né? Mais charmosa, vamos se dizer assim, tá? No caso, é bem interessante a gente fazer essa preparação de pele para fazer um protocolo de micropigmentação. E assim vai melhorar o processo cicatricial, tá? Então, não é comum aqui no nosso estado, pelo menos a nível de Nordeste, a gente encontrar essas peles secas. É mais comum pele oleosa, ok? E aí, vamos falar sobre uma outra pele, tá? Essas são as características da pele seca. Agora vamos falar sobre a pele normal. Gente, a pele normal é uma raridade a gente encontrar no nosso dia a dia. Isso é uma verdade. A gente não consegue encontrar tão facilmente essa pele normal. Por quê? A pele normal é aquela pele onde você consegue observar e ela tem uma textura muito viçosa, certo? É uma pele que não apresenta tantas rugas, não tem tendências a rugas, ela não é brilhante, os poros delas não são, os ósseos, né? Os poros não são tão dilatados assim. Ela não é uma pele muito espessa, também não é uma pele fina. Então, essa pele normal é difícil de encontrarmos em adultos. É mais comum encontrarmos nesse tipo de pele em crianças, tá? É bem comum em crianças. E também é muito comum encontrarmos em adolescentes que, por acaso, não têm nenhum problema de nenhuma alteração hormonal, certo? Então, a gente pode encontrar em adolescentes, vamos dizer, que não tem nenhum problema hormonal. Esse tipo de pele é maravilhoso de nós trabalharmos, de fazer uma micropigmentação, de preparar essa pele. Basicamente, a gente nem precisa fazer um protocolo de preparação, porque essa pele já basicamente pronta, hidratada, uma pele suave, né? O máximo que a gente pode fazer é o quê? É higienizar, fazer uma loção de antisepsia e fazer a micropigmentação, certo? Depois disso, nós temos a pele muito comum também, que é a pele mista. A pele mista, ela se caracteriza por ter esse nome, certo? Porque é uma pele que nessas regiões aqui tá? Aqui na testa, região frontal, e aqui na região nasal e do queixo, da boca, do mento, tá? Essas regiões aqui, ok? Ela se apresenta com uma oleosidade, mas nas regiões do rosto, maçã do rosto, certo? Dessas regiões aqui, ela se apresenta como uma pele normal, então até seca, certo? É bem comum. Então, essas peles mistas e peles oleosas são as mais comuns que a gente encontra no nosso dia a dia, por vários fatores. Pelos fatores de estilo de vida, certo? Fatores hormonais, fatores até mesmo
alimentação, come muita gordura, né? Então acaba gerando oleosidade. E também pelo clima. O clima também influencia diretamente no tipo de pele das pessoas, certo? Então a pele mista é uma pele também relativamente tranquila, certo? De se trabalhar. E aí a gente só tem que ter cuidado que aqui no meio, né, por ter essa oleosidade mais intensa, na hora de fazer fios aqui nesse comecinho, tem que ter muito cuidado para não fazer fios tão próximos, certo? Tão próximos para que esses fios não se expandam com o passar do tempo no processo cicatricial, tá? Nós temos também a campeã do nosso dia a dia, que é a pele oleosa. É a campeã. A pele oleosa, ela se apresenta com algumas características específicas, né? Normalmente tem os ósseos dilatados, a gente chama de ósseos, mas na verdade são poros, perdão, mas são os ósseos, né? Os poros lá sai o suor. Os ósseos sai a oleosidade, né? Então, nós temos no caso a pele oleosa, certo? Que essa pele oleosa, ela tem essa característica de ter esses ósseos dilatados, é uma pele assim com a característica mais tipo pele casca de laranja, ela é muito brilhante aqui nessa região, certo? Então você faz um procedimento nela e aí a gente tende a ter uma durabilidade menor. Por quê? Porque a glândula sebácea, ela é hipertrofiada, certo? Ou seja, ela é hipertrofiada, ela é grande, ela é crescida. Então, ela trabalha muito mais do que as outras glândulas de outras peles, vamos se dizer assim, tá? Então, é muito comum a gente encontrar esse tipo de pele. E aí, quais são essas características? Por que que tem tanta pele oleosa no nosso dia a dia? Por exemplo, o clima, o sol, o excesso de sol, por exemplo, faz com que essas peles elas fiquem mais oleosas. Porque a incidência de raio solar em cima da pele gera um processo, vamos dizer assim, um efeito rebote, fazendo com que essa pele ela produza mais sebo para se proteger, certo? Para se proteger daquele excesso de sol, de raio solar. Então, ela produz mais sebo para poder ter essa proteção, tá? Então, a gente pode trabalhar com uma técnica de sombra, por exemplo, com uma pele oleosa. Podemos trabalhar também com uma técnica fios e sombras, só que aqui nesse comecinho não colocar fios tão próximos, certo? E a gente pode, inclusive, preparar essa pele. Com um produto antes que vai fazer esse controle dessa oleosidade, certo? Controlar, usar um ácidozinho específico para ter esse controle, pedir para sua cliente, na preparação do procedimento, ela tá preparando essa pele, né, utilizando algum produto que diminua esse excesso de oleosidade para que você possa ter um resultado bem bacana, tá bom? Algumas dicasinhas que a gente pode fazer. E também no dia do procedimento fazer uma leve esfoliação, fazendo com que essa pele tenha um resultado melhor, certo? E aí nós temos também a pele acneica. Essa pele acneica, ela é uma pele inclusive bem desafiadora de trabalhar, principalmente se ela tiver acne inflamada. O que é a acne? Na verdade, a acne é uma inflamação do folículo, né? Do folículo pilosebáceo, onde tem o excesso de oleosidade, onde tem o tamponamento da pele, né? Ali daquele poro, daquele folículo, e também tem a presença da bactéria P. acne, certo? Então, com a presença dessas três estruturas, faz com que essa acne ela esteja presente e ela possa ficar inflamada. Então, isso é que funciona isso aqui no caso gera essa questão da acne, né? Da inflamação, certo? Então, é comum também a gente ver esse tipo de pele. Então, qual é o procedimento de se fazer? Se essa pele acneica ela não estiver tão inflamada, né, não tiver com tantas lesões aqui nessa região, você pode trabalhar com ela de uma forma tranquila, não colocar tanto peso na mão, certo? Não colocar uma pressão muito maior para não aumentar esse processo inflamatório, tá bom? Para ter muito cuidado.
E aí, se caso ela esteja com muita inflamação, o indicado é a gente pedir para ela utilizar algum produto secante para depois ela voltar, certo? Então, essas são algumas características comuns que a gente vê e algumas condutas que a gente deve agir, certo? Até aí tudo bem, meninas? Alguma dúvida? Então vamos continuar, certo? Então assim, nós falamos sobre todos os tipos de peles mais comuns que nós encontramos, nós falamos sobre o sistema tegumentar, né? E aqui eu vou falar sobre umas questões sobre o tipo de pele, né? Em relação à questão de água. Então assim, por exemplo, uma pele que ela tem muita água, né? É uma pele que tem uma tendência a ser uma pele mais elástica, então ela vai influenciar diretamente nessa elasticidade, certo? Uma pele nutrida, né, assim, aliás, uma pele oleosa, ela tem a ver nas questões da nutrição e na suavidade da pele. Então assim, uma pele muito oleosa, você não sente aquela pele nutrida, uma pele suave, então tem que ter esse controle, certo? O nível de sensibilidade dessa pele também, ela influencia diretamente na sua resistência. Então, peles mais fininhas, mais maduras, mais sensíveis, elas são peles menos resistentes, certo? E o estilo de vida, de fato, influencia diretamente na qualidade desse tecido. De que forma? Na hidratação, na nutrição, no processo de envelhecimento, nas questões de manchas, né, de rugas. Então, tudo isso influencia diretamente na pele, em relação ao seu estilo de vida, o que você come, quantas horas por dia você dorme, se você fuma, se você bebe. Então, são fatores bem relevantes. São fatores bem relevantes para ter um tipo de pele específica, certo? Ok. Bom, e aí, algumas características, alguns cuidados que a gente deve ter por exemplo, com peles muito claras, tá? Peles muito claras, elas tendem a ter uma vascularização bem maior. Isso significa que são peles mais sensíveis. Então, quando for fazer um procedimento de microblend, tem que ter muito cuidado para não enfiar a agulha muito forte, certo? Para que não pese a mão, para não gerar lesões, para não gerar, vamos dizer assim, ferimentos, certo? Então, peles muito claras tem que ter muito cuidado. Peles com rosácea, então qualquer coisinha ativa essa circulação e os vasos capilares são muito frágeis, né? Então tem que ter muito cuidado. Já a pele escura, a pele negra, ela tende a ter uma característica mais resistente, certo? Uma característica mais resistente, uma característica de uma pele mais espessa. Muitas vezes, trabalhar com uma agulha, no caso, não é interessante. Precisa trabalhar com mais lâminas, porque é uma pele mais rígida, então precisa trocar, inclusive, essa lâmina de vez em quando, dependendo da espessura dessa pele, tá? Então, pele escura, ela é mais resistente, certo? E é bem mais resistente, é bem mais espessa, ok? Então, são alguns tipos de características, tá? A pele madura, como eu já falei, é uma pele bem fininha. E aí, no caso, os procedimentos de micropigmentação em pele madura tendem a durar um pouco mais. Por quê? Porque é uma pele que tem pouca renovação celular. Consequentemente, a tinta sai em menor tempo, certo? No caso, se eu levo em torno de 45 a 60 dias para ter uma renovação, então esse processo ele leva mais tempo. Já uma pele mais jovem, ela leva em torno de 21 a 28 dias, então essa renovação é mais intensa. Então, essa tinta vai sair mais rapidamente, certo? Bom, essas aqui são algumas características mais específicas de questões de pele, tá? No caso, esse conhecimento básico sobre esse tecido é muito importante que nós tenhamos no nosso dia a dia, tá? Como preparar essa pele, como entender o processo cicatricial, como
observar, né, se é uma pele resistente, se é uma pele sensível, se é uma pele madura, se é uma pele óssea, tudo isso vai influenciar diretamente no resultado. Até porque a nossa área de trabalho, como já falei, é a pele, certo? Então, eu sugiro que vocês estudem, se aprofundem nesse tema, entrem de mergulho, né, nesse mundo maravilhoso que é no nosso sistema tegumentar, que vocês vão ver como vocês vão se encantar, tá bom? Espero muito que eu tenha contribuído com a vida de vocês com esse conteúdo, certo? E estaremos aqui juntos novamente toda semana para que eu possa agregar na sua vida, ok? Um grande beijo no coração e até breve. Tchau!